estamos na lição 6. Lição 6 é a aula de juízo. E o que pareça, irmão, nós estamos cercados pelo livro de Daniel, de um jeito, e para onde a gente vira, nós preparamos com o Daniel. Nós já vimos, quando estudamos o livro de Daniel, capítulo por capítulo, e nós chegamos no capítulo 8. Quarta-feira, a mensagem que nós tivemos na quarta-feira, foi o estudo da primeira parte do capítulo 8. Realmente está aqui que estávamos no quarta-feira? Nós chegamos no capítulo 8. Por incrível que pareça, a lição da escola sabatina dessa semana tratou exatamente de Daniel capítulo 8. E hoje, exatamente hoje, a meditação matinal de hoje é Daniel. Não tem nada de correr, depois do estudo de Daniel, a gente está mudando tudo, e vai botar a batata lá no meio. Tem que estudar o livro de Daniel, certo? Esse é o propósito. Agora, devido a licença aos que não vêm acompanhando o estudo desde o início, nós vamos recapitular o que foi estudado durante essa semana no livro de Daniel, que é a lição bem da livro de Daniel. Irmãos, antes de ir diretamente para o texto, deixa eu dizer uma coisa importante. A igreja adventista, ela não é como as outras igrejas. As outras igrejas, elas são assim, um pastor abre uma igreja, funda uma igreja e tem domínio sobre aquela congregação, sobre o financeiro, sobre os projetos, sobre tudo. Inclusive até sobre o povo. Porque tem muita gente de outras igrejas que não faz certas coisas por causa do pastor, porque o pastor, porque o pastor, porque o pastor. A igreja adventista não é assim. Né? A igreja adventista, ela começa sem pastor, ela cresce sem pastor, ela se organiza sem pastor, e ela lidera sem pastor, e ela sobrevive sem pastor. Por quê? Porque os conteúdos que a liderança recebe, os conteúdos que os membros recebem, são verdadeiros tratados teológicos. A escola sabatina, irmãos, a mensagem da escola sabatina é um tratado teológico. Por isso que a igreja se esforça tanto para que os membros tenham, comprem, façam assinaturas respectivas da lição da escola sabatina. Porque o membro adventista do século XX que estuda a lição da escola sabatina, ele é um líder preparado para conduzir a igreja sem pastor. Sem pastor. Se a gente se esforçar um pouquinho, a gente consegue contar quantas vezes nós temos assistido o pastor desde que a igreja existe. Por quê? Porque toda a sabedoria, todo equilíbrio, todo conhecimento, toda luz que a igreja precisa é derramado sobre todo mundo da igreja, não é sobre o pastor. Agora, qual é a função e qual é a importância do pastor? O pastor, ele ordena as igrejas, ele é um intermediário entre a liderança da missão e os distritos, e os membros das igrejas. Ele é quem traz o material, ele é quem dá os treinamentos, ele é quem faz a reunião. Por exemplo, hoje nós teremos um gerenciamento, todo mês tem. O pastor passa para a gente as diretrizes, os programas, as campanhas, que é para todo mundo fazer. E quem é que faz? O pastor não vai fazer o quê? Não. Quem faz são os membros da igreja, que são preparados teologicamente pela missão da escola sabatina. Então, como nós estamos nos preparando para o fim, e o livro missionário desse ano é o grande conflito, e o grande conflito é uma mistura de Daniel e Apocalipse, de tudo que a gente precisa saber, a lição está exatamente tratando do conflito, a lição está tratando do Chico pequeno,
Daniel, capítulo 8, porém, Santo Deus, o livro de Daniel, que tanto tempo foi selado, agora ele está revelado, esclarecido, aberto, para todo mundo entender, até as crianças entenderem. Nós estamos no livro de Daniel em nossas mãos, porque essa é a missão da escola sabatina. Daniel capítulo 8. Que o Espírito de Deus nos dê entendimento do sentido profético dessas visões de Daniel, que se aplicam diretamente ao tempo do fim. E nós cremos que nós estamos vivendo o tempo do fim. Então essa mensagem é para nós. Que o Senhor nos guie, nos ilumine, em nome de Jesus. Amém. Daniel capítulo 8. No ano terceiro reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois da guerra de Israel para Rússia. Aquele que foi referido ao capítulo 7. Depois do capítulo 7, ele foi lá no primeiro ano de Belsazar, agora no terceiro ano de Belsazar, ele tem visão. Quando a visão veio, pareceu estar na cidadela de Suzã, que é a província de Elão, e vi que ele estava junto do rio lá. Então levantei os olhos e vi que eles, diante do rio, estava um carneiro, o qual tem 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, um quadrado para o outro, e o mais alto subiu todo o rio. Vi o carneiro, vi pelo carneiro, estava amarrado para a volta dele e para o outro, e para o chifre. E nenhum dos animais lhe liberou o chifre. Nem havia que pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia-se com sua vontade assim, obedecia. Enquanto eu observava, eu olhava dentro, enquanto eu observava aquele carneiro, que tinha um chifre maior que o outro, um chifre maior, subia depois do outro chifre, aquele carneiro tinha poder sobre todos os animais, para todos aqueles que viraram em cima, até que subiu um bode, fazendo assim. Estando eu observando, eis que um bode vindo do oceano sobre toda a terra, mas sem tocar no chifre, ou seja, numa velocidade extraordinária. Esse bode tinha um chifre mortal entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha o chifre, o qual eu tinha visto no outro dia, e correu contra ele com todo o seu curioso poder. Vi chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, feriu e quebrou os 2 chifres, pois não havia força do carneiro para lhe resistir. E o bode lançou por terra e pisou aos pés, e não houve que pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobre o carneiro, e na sua força quebrou-se em 2 chifres, e em seu lugar saíram 4 chifres colocados para os 4 filhos. Essa visão aqui já vi lá na segunda quarta-feira, e esses 2 animais representam o reino da Medo-Pérsia, que foi o segundo reino, visto por Nabucodonosor na estátua, visto por Daniel no urso. Por isso que é importante a sequência do assunto. Porque na estátua, por exemplo, no capítulo 2, o segundo reino, o primeiro era a Babilônia do ouro, e o segundo era o reino do braço de prata, que representava o Medo-Pérsia, que ia vencer a Babilônia. Quando a gente chega no capítulo 7, na visão de Daniel, o reino da Babilônia era representado por um leão, e o segundo reino, que era representado pelo urso, era o Medo-Pérsia que ia vencer a Babilônia. E aí, o Medo-Pérsia vence a Babilônia. Quando chega no capítulo 8, Daniel tem uma outra visão que amplia a do 7. Veja, no capítulo 7, Deus amplia a visão do capítulo 2. Agora, em forma de animais representando os reinos. Mas não ficou muito claro para Daniel. E aí Deus deu uma visão a Daniel, no capítulo 8, explicando com outro símbolo a sequência do segundo reino para o terceiro. A mudança do segundo para o terceiro. Nós encontramos no livro de Daniel 4 reinos mundiais. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Esses 4 reinos
reinar em todo o planeta, em todo o mundo. E aqui nessa visão, Deus mostrou a Daniel que o carneiro era Medo-Persa, que venceu a Babilônia, e que ele não ia durar muito tempo porque ia vir o terceiro reino. Lá na estátua, o terceiro reino era bronze. Lá na visão do 7, Daniel 7, o terceiro reino era um leopardo de 4 cabeças. E aqui no capítulo 8, o terceiro reino é um bode que é veloz, que corre sem tocar no chão e que tem um chifre notável entre os olhos e que destrói o carneiro. Quem era o carneiro? Quem era o carneiro que foi destruído? O segundo reino, Medo-Persa. Quem era o terceiro reino? Lá na estátua, o terceiro reino de bronze era a Grécia. Na visão do capítulo 7, o terceiro reino, que era leopardo de 4 cabeças, era a Grécia. E aqui no capítulo 8, o bode com um chifre notável entre os olhos, que destrói o carneiro, também é a Grécia. Terceiro reino mundial. E esse chifre era Alexandre o Grande. E esse chifre era Alexandre o Grande, que comandava as guerras e vencia tudo. Por isso que o bode venceu o carneiro, venceu tudo. Alexandre o Grande. Então, irmãos, para a gente entender a Medo-Pérsia, que é a Média e a Pérsia, eram dois países que se uniram para destruir Babilônia, entendeu? Por isso que na primeira visão ele é representado pelos peitos e os braços, ou seja, dois lados, igual, assim, né, que estão juntos, os peitos e os braços. A estátua é sempre vista assim, né? Os peitos e os braços de prata, era a Média e a Pérsia. Então, esse... E tem também as características aqui do primeiro animal, que é o carneiro, ele tem 2 chifres, representado na média. A média, Dario e Ciro, né? E o urso que tinha 2 lados. O urso, as 3 costelas na boca do urso, era representando os 3 poderes que a Medo-Persa já tinha destruído. Egito, Líbia, o Egito, a Síria e a Babilônia. Por isso que é importante estudar. Não foi antes da Babilônia, eu disse aqui o nome das A três. importância de estudar, é que a gente só entende a profecia se a gente tomar posse da história, porque a história mundial, a história secular, ela se cumpre exatamente dentro da profecia, ou a profecia se cumpre exatamente dentro da história. Então, quando a gente não sabe nada da história, a gente tem dificuldade de entender a precisão da profecia. Porque isso aqui foi mostrado a Daniel muito antes de acontecer. Isso aqui foi acontecendo exatamente dentro do que estava escrito na profecia. Eu estava... Interessante também, né, que sempre quando se trata também da Grécia, fala um pouquinho da velocidade. Sabe? Que Alexandre o Grande foi, a Grécia teve um momento assim de 13 anos de auge, porque Alexandre o Grande foi, ele é conhecido por grande porque da velocidade que ele conquistava os reinos. Então por isso que no capítulo 7 de Daniel, a Grécia era representada pelo leopardo, por ser um animal muito veloz. E ele ainda tinha 4 asas, ainda tinha asas. Né? 4 cabeças. Então era muito veloz. As 4 asas, As 4 cabeças representavam os 4 generais. E as asas indicam velocidade. Aí quando a gente chega aqui no bode, também diz que ele veio rápido, vinha rápido. Você toca no chão. Então era a velocidade que a Grécia tinha de conquistar o reino. Bom, então, tendo em base nisso, irmãos, que a profecia se refere às nações, ao processo de uma nação vencer a outra, então ficou aqui no capítulo 8 uma coisa incógnita, ou seja, um código não revelado para Daniel, que depois foi explicado a ele e a nós, que é o maldito chifre pequeno que está no verso 8. Olha, terminada essa descrição, a gente já sabe que o bode do chifre era a Grécia que venceu o Medo-Persa e tomou conta rapidamente, tornou-se o reino mundial, a Grécia. Bem, Daniel diz que a sequência da visão foi o seguinte, verso 9. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa. Qual é a terra gloriosa? 9. Daniel 8, verso 9. Agora Daniel faz questão de ressaltar aqui, diz
esclarecer a ação do chifre pequeno. O chifre pequeno já é nosso conhecido desde lá, da visão de Daniel, daquele animal terrível, espantoso, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e dos 10 chifres surgiu o chifre pequeno. Davi já explicou aqui no gráfico, mostrando no telão quem é o chifre pequeno e a ação dele contra o povo de Deus. Agora no capítulo 8 aparece de novo, ampliando o que a gente já sabia, e ele diz no verso 10. Cresceu o quê? O chifre pequeno. Chifre é o quê? Chifre é poder, é reino. Cresceu até atingir o exército dos céus. Por que atingiu o exército dos céus? Porque ele entrou na área religiosa. Esse domínio entrou na área religiosa. Ele tirou o sacrifício diário no lugar do seu santuário, que deitava abaixo. O exército, ou seja, o povo de Deus, foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade. O que dizia lá no Daniel 7? Que ele ia mudar os tempos e a lei, e que os santos, o povo de Deus, ia ser entregue a Deus, o poder do chifre pequeno. E aqui Daniel explica ainda que ele ia deitar por terra a verdade, e o que ele ia fazer, de engano, ia prosperar. Aí o verso 13 Daniel diz assim: depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava, ou seja, 2 seres celestiais, 2 anjos, um que falava com o outro. Até quando durará essa visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual era entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ou seja, aquele ser celestial pergunta para o outro ser celestial e diz assim: puxa vida, que desastre, que desgraça na terra com o povo de Deus. Até quando vai durar isso? Olha a resposta. O famoso verso adventista, o versículo adventista, o versículo da Bíblia mais adventista que eu conheço, é Daniel 14. A resposta: ele me disse, até 2.300 cidades de manhãs, e o santuário será purificado. A profecia das 2.300 cidades de manhãs é a profecia do tempo mais longo da Bíblia. É a mais extensa profecia de tempo. E a última? E a última profecia de tempo. E é dentro desse contexto dos 2.300 anos, 2.300 dias, talvez, que nós vamos trabalhar essa lição. Daniel precisava explicação. 2.300 anos? Mas 2.300 anos? Ah, meu Deus. Quando é que começa esses 2.300 anos? E aí o texto bíblico diz que Daniel ficou perturbado. Ele adoeceu de tanto jejuar, e tanto orar e tanto se preocupar. Não foi nem trabalhar, ele não tinha condição. Ele estava no reino da Pérsia. Quando ele agora, Daniel estava velho. Já estava velho, já. Já estava no reino da Pérsia, né? Aí na visão ele estava no Belsazar. Na visão, né? Na visão ele estava no Belsazar. Mas o início dos 2.300 anos não estava para trás, estava para frente. Porque olha o restante do texto que diz: havendo eu, Daniel, verso 15, havendo eu, Daniel, tive a visão, procurei entendê-la. E eis que se me apresentou diante de mim uma aparência de homem, e ouvi uma voz de homem, de entre as margens do lar, a qual gritou e disse: Gabriel, quem é Gabriel? O anjo. Gabriel, dá a entender a esta visão. Ou seja, uma voz, como voz de homem, ele entendeu, ele ouviu aquela voz de homem dizendo ao anjo Gabriel: dá a entender a visão a ele, explica para ele o que é isso. Verso 17: veio, pois, para perto de onde eu estava, e ao chegar ele, eu fiquei amedrontado, prostrei com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Então o anjo Gabriel disse: sossegue, Daniel, sossegue, não se aperreie não, porque essa visão é para o tempo do fim. Verso 18: falava ele comigo quando caí sem sentido, rosto em terra. Ele, porém, tocou, me pôs em pé, me
mesma prova que anjo não recebe adoração. Todas as vezes na Bíblia que um anjo, que alguém, um ser humano, se prostra diante do anjo, o anjo ergue a pessoa e não aceita adoração. E na minha versão diz que ele desmaiou. Pois é. Caiu sem sentido, né? Isso, ele desmaiou. Verso 19. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira perante esta visão, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Então, mais uma vez, Gabriel diz para a visão, olha, essa visão é para o tempo do fim. Agora vem a explicação. E o tempo é determinado. Agora vamos. Não, no 19. Não, ele vai explicando. Verso 19. Como tem um menino Ah, aqui, porque não tem está eles. ainda esse tema, vamos devagarzinho. É. Mandou, né? Olha, verso 19, acompanha aí. E disse. O 19 diz: Esse farei saber, eles tem que falar tudo isso. Verso 20. Aquele carneiro com os chifres de Cristo são o rei da média Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. Então, isso não é invenção nossa, não é a gente que está completando a profecia. Está aqui a resposta. O bode é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o seu primeiro rei. Quem foi o primeiro rei? Alexandre Grande. E tem sido quebrado, levantando quatro no seu lugar. Significa que 4 reis se levantarão deste povo da Grécia, mas não com força igual a que tinha ele, primeiro. Mas no fim do seu reinado, terminado Grécia, então passou Babilônia, passou Pérsia, e agora no fim do seu reinado, tudo isso eu vou explicando para Daniel. Que justamente depois que Alexandre o Grande morreu, que era bem novo ainda, os 4 generais dele ficaram tomando conta de vários, que Davi explicou aqui nas pregações, mostrando até o mapa. Era. Cada um dos 4 generais dominava um No leopardo de 4 cabeças, que Daniel tem território, né, as conquistado. 4 cabeças, cabeça também, profecia significa rei, Rei. poder dominando. Então, as 4 cabeças do leopardo representa os 4 generais de Alexandre. Quando Alexandre morreu, os 4 generais tomaram a frente e dirigiram o mundo. Aqui nessa versão diz até assim, que os 4 reinos que foi dividido não era tão forte como o primeiro. Era. Muito bem. Os 4 reinos tinham os 4 generais. Ptolomeu, Lisímaco, Seleuco e Cassandra. Cassandra. Esses 4 generais da Grécia governaram até vir esse 4 reis. 23, verso 23. Mas, no fim do seu reinado, no fim de quem? No fim da Grécia, quando os prevaricadores acabaram, levantar-se-á um rei de feroz catadura, especialista em tudo. Eu queria que ela lesse ali, na sua versão. Como é esse 4 reis na versão libéria? Aqui diz: se levantará um rei de feroz catadura, especialista em intriga. Não é que diz aí? Qual é o verso que está na intriga? É? 23, né? Sim. Quando o fim desses reinos estiver perto e as suas maldades tiverem chegado ao máximo, aparecerá um rei cruel e enganador. 23, né? Cruel e enganador. No 24 diz: ele é grande é seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que aprouver. Destruirá os poderes poderosos e o povo santo. Por sua astúcia e os seus empreendimentos, está falando 4 vezes, fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Como é que diz aí? Nosso Deus, despreocupadamente. Que ficará cada vez mais e matará muitas pessoas atrás. Finalmente, ele desafiará a Deus, o rei dos reis, mas será destruído sem uso de força alguma. Isso. Ali está dizendo que os descuidados, aqui diz os que vivem despreocupadamente, eles serão enganados e destruídos por esse Já a quarto. minha tem assim, príncipe dos príncipes. Ele vai Príncipe destruir. aqui diz, enganará, matará muitas pessoas à traição. Traição é quando a pessoa realmente está distraída ou Está distraído
É. percebe, né? Nada traição. Qualquer versãozinha tem diferente uma da outra. Agora, ficou aqui a chave para a gente entender o restante do capítulo. E essa chave está no capítulo seguinte, que é o 9. No versículo 26. O anjo falou para Daniel: a visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Aí no versículo 7, Daniel diz: eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias. Então eu levantei para ficar no negócio do rei. O tempo passou, e eu fiquei preocupado, porque não entendia a visão da manhã das 4 manhãs. E o tempo passou, e Daniel queria saber, nós também queremos saber, e agora a Bíblia vai responder. Eu não sei, deixa eu ver que eu terminei. A Bíblia vai responder. Eu queria só, eu acho interessante isso que a visão de Daniel. Imagina a gente quando lê, a gente acha que ele passou pouco tempo, até querendo entender, mas quando a gente vê cada visão, lá em capítulo 2, a visão da estátua foi dominada na boca dos outros, né? O capítulo 7 já foi no primeiro ano de Belsazar, no 8 já foi no terceiro, ou seja, é 2 anos de diferença, 3 anos de diferença de uma visão para a outra. Quando é aqui no capítulo 9, já é Dario, rei do Medo-Persa. Então já é assim, uma visão para a outra. Imagina só quanto Daniel estava ali preocupado para saber como era São essa vários visão. anos. Um tempo de sofrimento, de angústia. Para saber como era Se essa. você ler o versículo 1 do capítulo 7, diz assim: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho, os sonhos 4 animais, né? Aí você chega no 8 e diz assim: no ano terceiro do reinado de Belsazar, 2 anos depois, ele com aquela imagem na cabeça, querendo saber a sequência daquilo. Deus deu revelação no 8. Tudo é fácil para nós, Aí né? ficou, Tudo é fácil para nós, mas para eles, para os profetas, mas para ele não. Então, como ficou aqui a visão dos 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 anos, que Daniel não entendeu, sabe o que foi que Daniel fez? Capítulo 9 agora. foi estudar o livro de Jeremias. Agora já, no primeiro ano de Dario, já tinha passado a Babilônia. O profeta foi estudar o outro profeta. No primeiro ano de Dario, exatamente. Pegou o rolo do livro de Jeremias, que eu vou estudar. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, ou seja, quando já era Medo-Persa reinando, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falaram o Senhor, através do profeta Jeremias, havia de durar 7 anos. Ou seja, o profeta tomou posse das Escrituras para compreender melhor o assunto. Aí eu fico pensando, se os próprios profetas estudavam as escrituras para entender, imagina nós. Pois é. Aí, o verso 3, do 9 diz assim: voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplica, com jejum, pão e sacrifício. Aí ele se afligiu completamente. Agora vamos ler do capítulo 9, que ele está perto de terminar o horário, vamos ler o versículo do 20. Falava eu ainda e orava, Daniel orou o capítulo todinho. E ele, no verso 20, ele diz: falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel. Lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo bom santo do meu Deus. Falava eu, falava ainda na oração, né? Quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão a princípio, ou seja, aquele mesmo anjo Gabriel, veio rapidamente voando e me tocou na hora do sacrifício da tarde. Ele queria destruir-me. Falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para te declarar.
porque és muito amado, considera, pois, a coisa e entende a visão. Agora sim, agora Deus mandou Gabriel para explicar a Daniel a visão dos 2.300 anos. Por que na Bíblia, eu vou perguntar vocês para responder, essa vez. Por que na Bíblia diz tardes e manhãs e nós falamos anos? Cada dia da profecia, isso é a própria Bíblia que diz, que um dia em profecia representa um ano. Um dia representa Isso um está em ano. Levítico e em Ezequiel. Ezequiel 4, verso 6 e Números 14, Números. 34. É. Esses dois textos, vamos conferir esses dois textos para vocês entenderem por que nós Vamos. chamamos 2.300 anos. Quando a Bíblia diz que é 2.300 estados humanos. Ezequiel, A própria Bíblia quanto? diz que em profecia um dia é um ano. Ezequiel 4, verso 6. Quem achou o primeiro dia? Ezequiel 4, 6. Quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. E o número 14, 34. Não, mas aqui, aí o verso 7 diz assim, 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém com o teu braço descoberto e profetizarás contra ela. Cada dia por um ano. Aí números... Número 14, 34. Por isso a gente traduz para o ano, porque a própria Bíblia diz que em profecia um dia é um ano. Está até marcado aqui. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, tereis experiência do meu desagrado. 40 dias é 40 anos. Então, Daniel 9, 23 e 24. Agora, no 23, Gabriel vem para dar a explicação. E no 24, Gabriel agora vai explicar para Daniel os sentidos da visão dos 2.300 anos. 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Daniel 9, 24. As 70 semanas, semana é 7 dias, né? 70 vezes 7, dá quantos anos? 490 anos. Aí o anjo agora vai explicar Daniel e a nós. Daniel 9, 24. O anjo está explicando os 2.300 anos. Mas ele vai cortar dos 2.300 anos Tá? 70 semanas. É, 490 anos. 70 semanas estão determinadas sobre o Teu povo. e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir O santo dos santos. Sabe e entende. Sim, aí ficou a dúvida, Daniel. Quando? Muito bem. 70 semanas é o primeiro período dos 2.300 anos. Mas quando? Aí o anjo responde no verso 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Agora veja, onde é que Daniel estava? Na Babilônia. Onde é que está o povo de Deus? Cativo na Babilônia. Quem era o rei mundial? Quem era o rei mundial? Medo-Pérsia. Já estava na Medo-Pérsia já. E se Daniel estava no reino do Medo-Pérsia, ele disse que era no primeiro ano de Dario. Início do capítulo 9, ele diz, no primeiro ano de Dario. Então era o Medo-Pérsia que era o reino mundial. Daniel estava na Babilônia, era cativo, era escravo. O povo de Deus também estava na Babilônia, era cativo, era escravo. E nós já estávamos, nós, Daniel e o seu povo, vivendo o segundo reino mundial da profecia. E aí o anjo diz, quando for dada a ordem para vocês voltarem para Jerusalém, é o ponto de partida. É o ponto de partida dos 2.300 anos. Sabe e entende, verso 25, está acompanhando isso mesmo? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido, até o príncipe, 7 semanas, 62 semanas, e as praças e as circunvalações serão edificadas pelos anos de ordem,
Que aí está falando de Esdras e Neemias, que nós estudamos, né? Depois das 62 semanas, veja que o anjo ele divide Tempo. as 70 semanas divididas em 7, 62 e 1. Aqueles 7 semanas, o início das 7 semanas é o decreto e o final das 7 semanas é a construção do templo. E aí começa a contar agora As outras semanas, que é preparação para o ungido, para a vida do ungido. Que é 7 anos, né? No verso 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. Vendo? Já não estará. E o povo do príncipe que é do Cristo irá à cidade, no santuário, e o seu fim será muito lindo, até o fim, haverá guerra, desolação, são determinados. Agora, 27, que é a chave do entendimento da criança. Ele, ungido, fará firme aliança por muitos, por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, as 70 semanas que foram determinadas para o povo judeu, 490 anos. 490 anos, foi dividido em, primeiramente 62 semanas, 7 semanas, 62 semanas, 62 com 7, 69. Falta quantas para setembro? Uma semana. Na última semana, na metade da última semana, uma semana dividida em duas partes, fica 3 dias e meio com 3 dias e meio, ou seja, 3 anos e meio e depois 3 anos e meio. Na metade da última semana, ou seja, na metade daqueles 7 anos, será morto o ungido. será cessado o sacrifício. Cessará o sacrifício. Porque quando Jesus morreu na cruz, todos os sacrifícios do santuário estavam inválidos, estavam vencidos, cancelados. Não valia mais. Jesus morreu na cruz do Calvário exatamente na hora do sacrifício da Páscoa, lá no santuário. Então, não haveria necessidade mais de matar cordeiro, porque o verdadeiro cordeiro de Deus. E a profecia detalha que as 70 semanas só ia terminar 3 anos e meio para frente. Da morte de Cristo, 3 anos e meio para frente, aconteceu uma coisa que selou as 70 semanas. Gustavo está mostrando tudo ali, ó. Rapaz. 70 semanas, muito bem. É a morte de Estevão, né? A morte de Estevão. Interessante ressaltar que no verso 27 diz que o rei fará com o povo um acordo que durará 7 anos. Aí fala nessa versão aí que fala aliança com o povo, né? Durante 7 anos. Mas Jesus ele morreu na metade, ou seja, 3 anos e meio. Mas ele continua fazendo aliança com o povo através dos profetas. Aham. Que é o Estevão. Então, 490 anos, nós estamos falando de 70 semanas. Essas 70 semanas, 490 anos, estão bem dos 2.300 anos. São separados para o povo de Deus. Era a misericórdia de Deus sobre o povo de Israel. Vamos terminar. Isso aqui merece tempo. E a gente tem que saber disso, É irmão. incrível Aí tem que saber como disso. os assuntos chegam todos na hora certa. Nós estamos na jornada da mordomia, na semana de oração, que o tema de ontem de noite foi que a gente tem que dedicar tempo para aprender. Aí vem a lição da situação com um assunto desse, que é a chave do adventismo. Adventista que não sabe isso não é adventista. Verdade. Porque se perguntar a você por que você é adventista, você tem que saber tudo isso. Porque sabe para onde é que deve sair? Para 1844. Quando exatamente Quando começou a igreja adventista, que foi depois de 1844. Foi para o tempo do fim. Então vamos recapitular ali no gráfico: 70 semanas, tirado de dentro de 2.300 anos, com o início em 457 a.C., que foi o decreto para os judeus voltar para Jerusalém. Eu ia ler em Esdras, mas não dá mais tempo. Vocês podem ler em Esdras capítulo 7. O decreto de Artaxerxes ordenando que as pessoas de Jerusalém voltassem para Jerusalém
para reconstruir a cidade. E o decreto, essa ordem para eles voltar, irmãos, não foi só uma ordem para eles voltar por conta própria, não. O rei Artaxerxes, o rei Pérsia, que reinava no mundo todo, ele deu ordem a todos os tesoureiros do seu reino, em todas as nações, para dar a Esdras tudo que Esdras quisesse levar para Jerusalém. Aqui, ó. Ele Está ordenou, dizendo aqui, ó, Esdras 7. verso 13. Verso 13. Aqui diz aqui, ó. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos e do estatuto do Senhor sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Porque és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazer inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão. E para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Bem assim, a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias, leve tudo para Sabe por que Jerusalém eles fizeram o segundo e templo? construam o Sabe templo. por que eles Para reedificaram? levar toda a riqueza. Reedificaram Jerusalém, reedificaram o muro e reconstruíram o templo com recursos da parte do reino mundial, do decreto de Artaxerxes, que mandou que Esdras levasse tudo que ele quisesse. Eu gostaria que vocês lessem hoje, irmãos, Esdras 7, no caso, para vocês verem que o rei disse assim: olha, Esdras, você leva o que você quiser, o que o seu povo quiser, porque eu ordeno como um rei que todos os tesoureiros de todas as províncias deem a você tudo que você quiser: ouro, prata, sal, o sal era como se fosse o dólar hoje. E a madeira de Tudo, cedro, madeira, que era para tudo cortar que vocês das quiserem. matas do rei, era para reedificar a cortar e cidade, entregar a ele. para reedificar a cidade. Lê aí só o versículo 27, que já está aí no verso Certo. 27. Aí tem: bendito seja o Senhor Deus de nossos pais. Isso aí é Artaxerxes que está dizendo isso. Deste Babilônia. modo. Não, é Esdras. E Artaxerxes diz assim: todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei seja condenado à morte, ou ao desterro, ou à confiscação de bens ou à prisão. É para obedecer a lei do teu Senhor. 27. Aí o 27 diz: bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Pronto. Quando foi que aconteceu isso? A história mostra que foi em 457 a.C. Rei da Pérsia, rei de 457. Artaxerxes. Ali, antes de Cristo, 408 o ano, né? 408. No ano 27, batismo de Jesus. No ano 31, a morte de Jesus, 31 da nossa era, né? Depois de Cristo. Porque ali está antes de Cristo, mas no ano 31 é depois de Cristo. No ano 34, depois de Cristo, a morte de Estevão. Completou agora as 70 semanas. 7 semanas, 49 anos, 62 semanas, 434 anos, e mais uma semana, ou 7 anos, que completa as 70 semanas. Essas 70 semanas, que foram tiradas de dentro dos 2.300 anos, preste bem atenção. Se a gente tem ali faltando 1.810 anos, quando tudo isso aconteceu, até a morte de Estevão, faltava para 2.300 anos, 1.810 anos. Então, o que a gente soma aqui para chegar a 1844? A gente soma os 34 anos depois de Cristo. A gente bota 34 aqui, empurra para lá também. Empurra para lá também. Não, eu quero os 1810. Pronto. 1810. Se a gente botar 34 aqui, que é o ano que Estevão morreu, mataram Estevão, a gente bota 34 ali, olha, 0 mais 4 é 4, 1 mais 3 é 4, baixa o 8 e baixa o 1,
e chega a 1840. Sim, aí porque se encerra. Como é tem que, explicar pra- a questão do agora eu vou terminar, gente. Porque Quando é na que morte de começa os 2.300 anos? Quando? Quando é que começa? Que data? 457 Que a.C. está lá em Esdras 7. Esdras 7. Os 2.300 anos começa em 457 a.C. Lembrando que a história, a contagem do tempo é feita de Jesus para trás, em ordem crescente, e de Jesus para frente, em ordem crescente. Então, os 2.300 anos começam em 457. A 157, pode ver os 1830. Pronto. Até o ano 34, que está ali, olha. 34, depois de Cristo, muito bem, Davi agora endireitou tudo. 34 depois de Cristo, fim de Israel como uma nação eleita. Então, no ano 34, com a morte de Estevão, os judeus não eram mais nação privilegiada, porque agora Jesus tinha pago o preço com seu sangue para salvar quem? Toda a humanidade. Então os judeus não tinham mais nenhum privilégio sobre outras nações. E eles continuavam matando os servos de É Deus. interessante a gente falar do porquê o povo de Israel perdeu esse privilégio. Era isso que eu estava querendo que eu dizer. Porque assim, como o povo de Israel foi ensinado a fazer o sacrifício, né, todo esse esquema de sacrifício, então eles estavam sendo redimidos pelos seus pecados, estavam passando pelo dia da expiação anualmente, então eles estavam nesse processo de purificação. A partir desse momento que Jesus cancela o sacrifício de manjares, os sacrifícios dos cordeiros, através do seu sacrifício, então não é mais necessário os judeus fazer essa prática e agora é aberta agora para toda a humanidade. E o tempo da morte de Jesus até Estevão é o tempo que Deus ainda colocou de misericórdia para o povo entender, compreender e se arrepender. Então Estevão foi o único profeta que Deus enviou para o povo de Deus entender que ele foi privilegiado. Porque o resto da humanidade só começa agora a receber o sacrifício de Jesus daí para frente. E o povo já estava tendo essa oportunidade. Então o povo era incrédulo, não atendia aos princípios de Deus. E Estevão foi ainda para alertar o povo: olha, Deus me deu um tempo e esse tempo está acabando em vocês. E Jesus apareceu para Estevão. Na hora da morte dele, Jesus abriu o céu e apareceu para Atos, Estevão. capítulo 7, tem um discurso de Estevão, né, Marinês? Porque o discurso de Estevão, irmãos, é uma retrospectiva de Adão até Jesus. E o livro Atos mesmo, que tem os comentários de Ellen White, ele explana isso aí com muito mais detalhes e com base bíblica e os livros de profecia. Tem até em PDF que eu acho que vou botar no grupo para quem quiser ler. Pois é. Olha, gente, então, lá em Daniel, a pergunta foi: até quando durará esse negócio dessa perseguição, o chifre pequeno, e essa assolação, e essa perseguição contra o povo de Deus? Até quando? Aí o anjo disse: até 2.300 casas e manhãs. Com essa aqui nós vamos fechar. Quando começa? O anjo disse. Daniel disse: como é que começa? A purificação do santuário. A purificação do santuário vai acontecer depois de 2.300 anos. Mas quando é o começo desses 2.300 anos? O anjo disse: quando for dada a ordem para os judeus saírem da Babilônia e voltar para construir. É aí que começa. Então começou em 457 e durante esses 1.810 anos se cumpriu tudo isso. Quando começou, Daniel já tinha morrido. O nascimento de Cristo estava profetizado em Daniel. A morte, o batismo de Jesus está profetizado em Daniel 9. A morte de Jesus está profetizada em Daniel 9. Então, irmão, se a gente não estudar Daniel, a gente está perdido. A gente está perdido. A gente não entende essa matemática aqui, não. Então, passou-se tudo isso e ainda faltava 1.810 anos para chegar os 2.300 anos. E agora? O que ia acontecer quando terminasse os 2.300 anos? Que nós já somamos ali, botamos 34 e dá 1844. O que ia acontecer em 1844? O início da purificação do santuário. Mas que santuário? Do céu. O santuário celestial. Porque o daqui já não existia mais. E quando Jesus morreu, ele deixou de valer para sempre.
A preocupação de Daniel, irmãos, era com o povo de Deus. E a nossa preocupação deve ser com o povo de Deus. Porque hoje está acontecendo desde 1844, que terminou os 2.300 anos, não existe mais profecia de tempo na Bíblia. Aquela foi a última. Aquela foi a última profecia de tempo. Não tem mais profecia de tempo. Então, desde 1844, começou a purificação do santuário. Lá de cima. Tudo isso está na lição da Escola Sabatina. Por isso que eu digo, irmãos, quem tem a lição da Escola Sabatina pode ser um líder preparado para dirigir a Igreja de Deus. Qualquer pessoa. Então, ficou muita coisa que a gente não falou agora nessa hora. Todos estão sentados, todos ouvindo. Será que alguém quer perguntar? Isso. Falta a parte da pergunta. Porque quem pergunta quer saber. Faça a pergunta. Quem tem alguma dúvida? Ainda que você ache que a sua pergunta é uma pergunta fora de contexto, que você não tem nada a ver, faça a pergunta dentro desse assunto. O que você não entendeu? O que ficou brilhado na sua cabeça? Qual é a pergunta que você tem sobre esse assunto? Porque no estudo de ontem ficou claro que a gente senta, ouve e questiona. E quem pergunta quer saber. E às vezes as pessoas orgulhosas não perguntam. Eu sou uma pessoa muito orgulhosa. Deus está trabalhando nisso em mim, mas eu ainda sou. E eu não gosto de perguntar, eu gosto de aprender na sombrinha. Eu gosto de ficar pelas beiradas. Se eu chegar num ambiente e eu não souber me dirigir, eu dou um tempinho para eu ver como é que outra pessoa se comporta. Porque eu tenho dificuldade de perguntar. Você também é orgulhoso? Você é orgulhosa? Eu não pergunto. Eu posso até estar perdida ali no ambiente, mas eu fico esperando que alguém abra caminho para eu seguir, sem eu perguntar. Estou dizendo uma dificuldade minha. Já tem gente que vai chegando e perguntando onde é que pega, onde é que paga, onde é que pesa. Tem gente que é assim, mas eu não. Então, dentro desse assunto da Bíblia, irmãos, é interessante que você tenha perguntas. Porque pode acontecer o que Marinilson disse. Já, irmão. Marinilson disse que quando a gente dá uma mensagem e a pessoa não pergunta nada, ou a pessoa não entendeu nada, ou a pessoa não se interessou por nada. Não vou responder. Pode perguntar. Uma semana, 7 anos, né? Sim. Então, 1000 anos, quer dizer, toda semana. 2.300 de manhã. Os 2.300 anos que foi apresentado em dias, é porque na profecia um dia equivale a um ano. Não tem profecia dada em anos para ser multiplicado, não. Tem profecia dada em dias para ser multiplicado por anos. Esse é o princípio. Ser entendido como ano. Entendido como ano, A certo? única profecia que fala sobre semana é essa das 70 semanas, mas em algumas traduções fala 7 vezes 7. Uhum. Né? Sim. As 70 setes. 7 Certo? Que é 490. Uma semana é 7 anos. É porque uma semana tem 7 dias. É. Uma semana tem E um dia não equivale a um ano, entendeu? Uma semana é 7 dias. 7 dias. Como? Vamos tirar a questão da semana e vamos ver assim, ó, 7 dias são 7 São anos. 7 É. dias. Então, se 62 semanas, tá ali, ó, 62 semanas são equivalentes a 494 dias. Que são anos. Anos. Então, traduzindo para. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos pedir a Deus que coloque dentro de nós uma loucura, uma sede louca, para ir para o livro estudar, para ir para a Bíblia estudar. Querido Deus, muita coisa, Senhor, dessa lição, que não dá tempo a gente estudar aqui, mas dá tempo a gente estudar em casa. Verdade. Por isso nós usamos o WhatsApp durante muitos dias para estudar Daniel com os irmãos, para que hoje, quando chegássemos aqui no capítulo 8 e 9, os irmãos estivessem já por dentro dos assuntos. Então, Senhor, desperta em nós o espírito de querer saber, porque é primordial que a gente aprenda, que a gente saiba dar respostas às pessoas que nos interrogam. Por que que a Adventista faz isso? Por que que a Adventista é assim? Por que que a Adventista prega
isso, nós precisamos saber por que nós somos adventistas. Sim, Deus. Por que que nós usamos o método historicista para interpretar as Escrituras? Porque a história, Senhor, prova que a profecia é exata. Verdade. Louvado seja o teu nome. Amém. Abençoe, Senhor, essa igreja. Abençoe, Senhor. Que aparentemente parece fraca, olhando lá de fora, parece que essa igreja é fraca, mas aqui tem uma fonte jorrando de luz eterna, Amém. de luz que salva, Glória de luz a que Deus. prepara cada um de nós. Sim, Deus. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém.